toda vez eu venho nesse canal para falar sobre inteligências artificiais substituindo a gente. E será que a hora chegou, Brasil? Com o ChatGPT vamos finalmente ser substituídos, vamos nos tornar os inúteis? É o que vamos descobrir depois da vinheta, assiste aí. E aí, meu amigo e minha amiga, sou o Lucas do Universo Discreto e a estrela do vídeo de hoje é ChatGPT. ChatGPT é um chatbot que foi lançado pela OpenAI. A OpenAI é uma grande companhia de tecnologias voltadas à inteligência artificial, sistemas de IA. Teve uma série de investidores, fundadores, e dentre eles um cara bem conhecido, um tal de Elon Musk, a pessoa mais odiada do Twitter atualmente. E o que a ChatGPT faz? É basicamente uma aplicação que você faz uma pergunta e esse sistema tenta automaticamente dar a melhor resposta possível. Nem sempre acerta, mas tenta bastante. Ela é muito boa para responder perguntas técnicas. Antes de gravar esse vídeo aqui, eu fiquei bastante tempo fazendo perguntas aleatórias para ela, para ver a capacidade. Então eu perguntei sobre computação, eu perguntei sobre algoritmos específicos, eu perguntei sobre jogos, eu perguntei sobre esportes, enfim, fui testando. E fiz até perguntas muito específicas de temas que eu trabalhei no meu mestrado e no doutorado, e a ChatGPT soube responder muito bem, de um jeito muito convincente. Mas, volta e meia, ela se enganava, cometia alguns erros. Quando eu percebi esses erros dela, eu ia lá e falava, peraí, essa informação aqui é isso mesmo? Você tem certeza? E quando isso acontecia, normalmente ela pedia desculpas e se corrigia. Muitas vezes ela se corrigia trazendo, enfim, a resposta correta, mas tinha algumas vezes que ela continuava errando. E esse é um ponto importante para se entender sobre ela. Não dá para você confiar cegamente nas respostas que ela traz para você. Então, ela é uma ferramenta interessante, especialmente se você souber usar ela, se você souber verificar o que ela está dizendo. Caso contrário, nesse aspecto até é muito parecido com a busca do Google, já que se você procura alguma informação no Google, se você sabe usar, sabe certificar aquela informação, é uma ferramenta maravilhosa. Se você não souber, enfim, você vai se confundir aí e ser enganado. Então vamos entender um pouquinho melhor da parte técnica. A ChatGPT é construída em cima de modelos que são treinados com milhões de textos da internet. Então ele aprende com uma base riquíssima de textos genéricos que tem na internet, que ele vai automaticamente capturando, e é construído em cima de modelos da família GPT. Eu já comentei algumas vezes aqui no canal sobre os modelos GPT, falou-se muito recentemente da GPT-2, aí depois veio a nova versão dela, GPT-3, nesse momento a gente está no GPT 3.5, muito provavelmente a gente vai falar de um GPT-4 também, e esses modelos são capazes de produzir texto, e esse texto é produzido em cima de alguma informação que o usuário escreve. Um exemplo bem clássico disso é você começar a escrever um texto, uma frase, por exemplo, e o modelo continua aquela frase como se estivesse autocompletando, tipo o autocompletar do Google, e ele vai completando baseado nas palavras que teriam maior probabilidade de aparecer na continuação daquele texto. O modelo meio que vai estimando, inferindo esse tipo de coisa, prevendo. Prevendo não é uma palavra muito boa, não, mas é como se ele fizesse uma previsão. Provavelmente essa palavra aparece aqui, tem maior probabilidade, depois essa e por aí vai. E uma coisa que gera confusão nas pessoas que não estão muito acostumadas a estudar esse tipo de modelo é achar que ele é um copia e cola da internet. E não é bem o caso. Obviamente, o modelo não consegue criar conhecimento além do conhecimento que já existe daquela base de dados, mas ainda assim é capaz de produzir um texto novo. Tanto que se você pegar o texto que o ChatGPT gera e jogar no detector de plágio, dificilmente ele vai pegar. Eu até fiz esse teste em alguns exemplos, dificilmente ele pega. Então, realmente, ele cria um novo texto baseado no conhecimento que já está ali. E outra coisa interessante também é que é um modelo capaz de analisar o contexto do que é perguntado. Então, ele entende o sentido do que está sendo perguntado ali e dá uma resposta que tem começo, meio e fim coerentes, que tenham nexo, que tenham sentido. E ao gerar respostas mais de uma vez para uma mesma pergunta, essa resposta tende a variar consideravelmente, dependendo aí da pergunta. GPT vem de Generative Pre-trained Transform, ou fazendo uma tradução livre aqui minha,
algo como Transformers generativa pré-treinada. Quando eu falo a palavra Transformers, esquece o filme Transformers, tá? Esquece o Michael Bay, esquece as explosões. Eu tô falando de outra coisa, eu tô falando de uma arquitetura de rede neural profunda. Aí, acho que é importante abrir um parêntese rápido aqui. Quando a gente fala de redes neurais artificiais, não existe um tipo só, existem vários tipos. Cada arquitetura de rede neural profunda é mais apropriada para um determinado problema. Por exemplo, existem as redes neurais artificiais boas para imagem, existem as que são boas para texto, e cada uma é mais apropriada para um certo problema. Quando a gente fala de Transformers, a gente está falando de uma das melhores soluções envolvidas com texto. Não é só para texto, mas para texto dá soluções muito boas. E a Transformers surgiu num paper de 2017 do pessoal do Google Brain. O paper se chama Attention is All You Need. E a Transformers é muito boa, consegue ir além em tarefas ligadas a texto. O próprio exemplo que eu já dei no parágrafo anterior, que é você iniciar uma frase e o programa continuar e completando, autocompletando aquele texto. A Transformers é muito boa para isso. Outro exemplo de problema que a Transformers é muito boa é tradução de idiomas. Então, você quer que uma rede neural aprenda a pegar um texto em inglês e traduzir para o francês. Ela consegue fazer isso com bastante flexibilidade, capturando o contexto e o sentido das coisas. Então, dá um resultado muito legal. Certamente, se você pegar um Google Translate, ele está implementando algum tipo de Transformers ali, alguma variação, alguma modificação. E, até estendendo o exemplo que eu tinha dado, se você precisa de uma rede neural capaz de escrever romances, né, uma IA que escreva poemas, esse tipo de coisa, a Transformers vai te dar uma solução boa para isso. Não vai ser uma solução tão criativa, pois é baseado no conhecimento que ela já tem na base de dados, mas ainda assim entrega resultados divertidos, né? Tem tutoriais aí na internet que o pessoal, ou até vídeos que o pessoal usa Transformers para escrever episódio de Pokémon, ou escrever episódio de Seinfeld, How I Met Your Mother, por aí vai. Transformers ou redes neurais de alguma maneira relacionadas, redes neurais recorrentes, e até mesmo modelos que sejam capazes de escrever código de programação sozinho para auxiliar programadores. Então, o Transformers também dá uma solução forte nesse sentido. Então, no geral, Transformers é uma boa base para você fazer modelos de linguagem muito ricos. Mas, Lucas, o que é isso que você falou, modelos de linguagem? A gente tem que pensar o seguinte: quando a gente fala de algoritmos de inteligência artificial, o que a gente está falando é de basicamente matemática, cálculos numéricos. E quando a gente trabalha com texto e inteligência artificial, esse texto vai ter que virar número também, vai ter que virar matemática. Fazendo uma analogia, é como se as palavras do texto que o seu algoritmo vai processar virassem pontos num espaço 3D. É como se as palavrinhas estivessem voando, assim. Casa tá aqui, pássaro tá aqui, telhado tá aqui, por aí vai. É um espaço de palavras, uma nuvem de pontos. E quando duas palavras estão relacionadas, têm um significado, são sinônimas, elas costumam estar próximas. A distância entre elas é muito pequena. Palavras que costumam aparecer juntas numa frase. Enfim, quando as palavras têm uma relação uma com a outra, tipo casa e telhado, elas vão estar bem próximas. Agora, quando duas palavras não tiverem qualquer relação, não tem nada a ver uma com a outra, dificilmente elas vão aparecer juntas numa mesma frase, elas ficam distantes uma da outra. Com isso, o algoritmo meio que consegue construir um conhecimento de que palavras uma tem a ver com a outra, que palavras não tem nada a ver, e aí consegue trabalhar melhor com essa questão de lidar com esse problema. Dada essa frase aqui, qual a próxima palavra tem mais possibilidade de aparecer? Né? Com esse espaço, não é um espaço 3D, tá? É só uma analogia. Na verdade, é um espaço de muitas dimensões, que fica até difícil de calcular. Mas como você consegue ter essa matemática, você consegue já jogar uma estatística e calcular a proximidade entre duas palavras e calcular também a probabilidade de uma palavra ser a próxima a aparecer numa frase. Ou o conjunto de palavras que mais tem a ver, a possibilidade de aparecer na resposta de uma pergunta. Então, antes de Transformers, era bem comum a gente tentar resolver esses problemas de textos com outros algoritmos, como é o caso das redes neurais recorrentes.
ou algoritmos relacionados, como é o caso das redes LSTM. Só que esse tipo de família de algoritmos tem um problema, que é o fato de processar uma palavra de cada vez. Então, para pegar um exemplo aqui, imagina um problema de tradução, que você vai traduzir do inglês para o francês. É como se o algoritmo pegasse a primeira palavra da frase e processasse, fizesse um cálculo com ela para gerar a tradução, depois pega a segunda palavra dessa frase, processa, vai pegando uma de cada vez e ao mesmo tempo tentando guardar o estado, tentando meio que lembrar as palavras que vieram antes para montar essa tradução. E como você deve imaginar, isso não se converte muito bem para problemas como é o caso de tradução, né? Imagina um algoritmo que ao tentar traduzir, vai pegando uma palavra de cada vez e tentando lembrar as palavras que vieram antes. Aí uma das coisas que acabam acontecendo é você perder um pouquinho o contexto. Os algoritmos, como é o caso de redes LSTM, até tentam lidar com esse problema, mas ainda assim acontece bastante de, por exemplo, você tem um parágrafo muito grande e quando você está no fim do parágrafo, você meio que já esqueceu o que estava ali no começo durante a tradução. E isso acaba sendo um problema muito sério, pois se você tiver o sujeito da frase e você esquecer quem é ele, na hora de traduzir você vai ter problemas. Então, além desse problema envolvendo perda de contexto, essas redes neurais recorrentes têm outro problema, que é a questão da lentidão, já que se você vai processar uma palavrinha de cada vez, isso acaba sendo um pouco lento. Em computação, a gente gosta bastante que as operações sejam feitas em paralelo, ou seja, ao mesmo tempo. Até para se beneficiar do hardware que temos, que consegue fazer operações, cálculos em múltiplos processadores, sejam da CPU ou inclusive das GPU, das placas de vídeo. Tendo essa limitação, as redes neurais recorrentes acabam sendo um pouco lentas para treinar, ou seja, para realizar o aprendizado delas, e também acaba sendo um fator limitante a questão de você montar bases de dados de textos gigantescos da internet, já que se você montar uma base de dados muito gigante, para redes que processam uma palavrinha de cada vez, esse treinamento acaba sendo muito devagar. Então as redes baseadas em transformers acabam solucionando boa parte desses problemas que eu mencionei antes. Seja, por exemplo, na questão de capturar o sentido, o contexto das palavras, né? As redes transformers têm um módulo que é baseado em atenção. Não à toa o artigo se chama Attention is all you need, pois esse componente de atenção acaba focando a atenção nas palavras realmente importantes sem esquecê-las. Então não tem esse problema de você no meio do parágrafo esquece o que tem no começo. E também nessa capacidade de paralelizar, realizar cálculos ao mesmo tempo, já que nas redes transformers você acaba entregando toda a frase de uma vez, né? Todo o conjunto de palavras ao mesmo tempo. Então você acaba fazendo cálculos ao mesmo tempo e todo o treinamento, o aprendizado da rede fica muito mais rápido, mais eficiente do que nas redes neurais recorrentes convencionais. Um dia eu tento fazer um vídeo mais detalhado sobre Transformers, inclusive botando a mão na massa mesmo, mexendo no código. Inclusive, se você tiver esse interesse mais aprofundado, dá uma olhada na playlist de redes neurais e Deep Learning que eu tenho aí no canal, vai estar na descrição também. Se um dia eu fizer esse vídeo sobre Transformers, certamente vai estar nessa playlist. E aproveitando que eu já fiz o jabá, você por acaso já se inscreveu nesse canal? Se não, faça o favor de se inscrever. A gente está tentando fazer esse canal chegar em 20 mil inscritos ou até mais, e para isso eu conto com a sua ajuda. Dá um like que também ajuda a engajar o vídeo nas internets. Pix, manda um Pix aí também que ajuda a fortalecer esse trabalho aí. E se você já fez isso, né, mandou um Pix, se inscreveu, deu like, compartilhou o vídeo, mandou alguma coisa na minha caixinha postal, se você fez todas essas coisas, meu muito obrigado. Pois bem, agora que discutimos bastante sobre Transformers, vamos voltar a falar sobre essa sigla GPT. Agora você entende melhor o T de Transformers aí, mas e o GPT como um todo, o que é isso? Bom, a Transformers, como eu falei, foi criado pelo pessoal do Google em 2017, aí o pessoal da OpenAI olhou a Transformers e pensou, e se eu pegasse essa ideia, essa arquitetura e construísse um modelo de linguagem com uma escala nunca antes vista, de todas as empresas a que treinasse o modelo com a maior quantidade de textos da internet, superior ao que o Google, Microsoft, Nvidia, enfim, qualquer outra empresa
pudesse fazer. E foi isso que a OpenAI fez quando criou o que se tornou o GPT, né? Essa transformer super parruda de textos da internet é a GPT. Mas aí eu acho que é importante eu falar um parêntese rápido aqui para vocês. Pode parecer que é simples fazer uma transformer anabolizada como a OpenAI fez, mas é um pouco mais complicado que isso. A OpenAI precisou modificar bastante a Transformers básica para funcionar bem. Inclusive, muito do que a OpenAI criou para conseguir fazer isso, ela esconde porque é segredo de mercado, né? Você não pode entregar isso tão facilmente para os seus adversários aí na indústria. E bom, já que é um modelo pré-treinado com tudo que tem da internet, é pré-trained nesse sentido, e é generative no sentido de gerar novos textos, aí vem o entendimento completo do que é a sigla GPT. É esse super modelo parrudo, pré-treinado e sendo capaz de gerar textos aí como ninguém. Só que a GPT sozinha ainda não resolve todos os problemas, pois é preciso lembrar que a GPT é treinada com milhões de textos genéricos da internet. Então, no meio daquele treinamento vai ter receita de bolo, vai ter resposta de pergunta em fórum, vai ter um paper científico, vai ter um livro de medicina, por aí vai. E aí, para você usar em aplicações específicas, você tem que refinar a GPT para aplicações, tarefas específicas. Por exemplo, você vai pegar a base de conhecimento que vai ser esse modelo GPT e adicionar por cima uma aplicação que vai usar aquele conhecimento para tradução de idiomas, ou para fazer um chatbot para responder pergunta, ou para criar uma aplicação que vai escrever artigos científicos e por aí vai. Exemplos disso temos aos montes. Por exemplo, o GitHub Copilot é uma aplicação que usa GPT como base para fazer um copiloto de escrita de código automatizada. Então, um programador pode usar o GitHub Copilot para escrever código-fonte por ele para tornar o processo de escrita de código mais eficiente. O programador vai em cima daquele código ali trabalhar, modificar para as necessidades dele. Outro exemplo interessante foi quando um cara chamado Nick Walton usou o modelo GPT para criar um RPG de texto, mas que a própria GPT é como se fosse o mestre dessa aventura. Ela vai criando a aventura da cabeça dela e o jogador vai jogando. E finalmente temos o próprio caso da ChatGPT, que é uma aplicação que usa essa base de dados, esse modelo aí refinado de conhecimento, para responder perguntas do usuário em uma qualidade assim bem impressionante. Em resumo, é isso. É como se Transformers fosse um molde de um bolo. Aí você vai ter o GPT que vai ser essa massa de bolo super rica, super robusta, mas ainda sem gosto, meio genérica. E aí você vai decorar esse bolo para o objetivo específico que você vai ter, que aí pode ser, por exemplo, a ChatGPT mesmo. E agora que você entendeu o que é ChatGPT, você deve estar pensando, mas é uma revolução mesmo? Vai acabar com o emprego de professores, de programadores, de pessoas que atendem, né, atendimento tipo Amazon e tal? Será que é o fim de muitos empregos? Será que essa revolução, será que é uma Skynet com consciência própria e tal? Já digo que não, mas eu vou fazer um outro vídeo à parte, que vai ser a parte 2 desse aqui, que eu vou meio que entrar com uma opinião das consequências e do que tende a acontecer com empregos e tudo mais, ou mudanças na nossa vida mesmo com a ChatGPT, tá certo? E no mais é isso, tá, pessoal? Obrigado por ter assistido até aqui. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever, que ajuda muito. Manda um pix. Obrigado, membros, aí, por todo o apoio que torna esse trabalho possível. Torne-se membro também para ajudar. E é isso, valeu e muito obrigado.